senhoritos e senhoritas. Eu sou Baissa. E eu sou Torres. E hoje estamos aqui para um episódio atípico, diferente de qualquer coisa, né? O que tem hoje, né? Hoje a gente tá dando uma palhinha aqui do primeiro episódio ao vivo do Tumba, do livecast do Tumba, né? Mas no dia 25 de março, a gente esteve com o Padre Cássio e a Vevs num avião. Né? Só que antes do avião, a gente deu uma palestra aqui em Brasília, né? Lá no The Plane Experience. Esse é um episódio pré-gravado, né? A gente gravou lá ao vivo, foi super legal. Curto, na verdade, né? Mas a gente tinha um tempo limitado. Mas esse evento foi em comemoração, como muitos dos nossos ouvintes devem saber, Tolkien Reading Day, né? Que no dia 25 de março, todo dia 25 de março, de todos os anos de 2003 pra cá. Para sempre. Para sempre, exatamente. Os leitores de Tolkien fazem algum tipo de manifestação, né? Em relação às obras do nosso querido Tolkien, né? E aí, esse ano, o Padre Cássio pensou nesse evento, né? E convidou a gente, assim, reuniu um monte de coisas. A gente brincou que o Padre Cássio conseguiu um avião no meio de Brasília. Pelo amor de Deus. Foi muito engraçado a gente chegando lá e fazendo, caralho, tem um avião no meio de Brasília mesmo. Sim. A visão é assustadora, porque você tá vindo, assim, num lugar completamente... Porra, não tem nada em volta, tem umas embaixadas, umas coisas, e do nada, um avião gigante. Mas isso. Foi legal. Lá a gente foi falar então sobre o Tolkien Reading Day, sobre serviço e sacrifício. Então a gente deu uma palhinha. Estamos convertendo aqui a gravação em áudio para vosso deleite. Olha. O episódio normal do Silmarillion, a gente vai fazer uma dobradinha. A intenção é que ele saia na semana que vem, tá? A gente também, foi feriado, Semana Santa, tudo mais. A gente teve a nossa pausa aí no Tumba, né? Então, semana que vem, a gente traz o episódio normal pra falar dos Noldor in Beleriand. É isso? Isso. É isso. Mesmo. E acho que Maeglin também, porque o capítulo é muito, muito curto, então dá pra gente falar do arrombado que é o Maeglin. E é isso, galera. Forte abraço. Forte abraço. Olha aí, hein? O Torres puxou uma deixa aí que ele falou que é o primeiro episódio gravado ao vivo, tá? Isso, porque este ano tem mais. Sugere mais. Isso. Forte abraço. É uma alegria acolher vocês que aceitaram este convite para essa viagem e também aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube e toparam essa grande loucura de entrar num avião conosco em direção à Terra-média. Hoje, no dia 25 de março, estamos celebrando o Dia de Ler Tolkien, uma festa, uma celebração já mundial e que se celebra em todos os rincões da Terra onde Tolkien é conhecido. E considerando que o Hobbit é entre os livros mais lidos do mundo, deve ser lido em muitos lugares. É uma alegria acolhê-los mais uma vez e dizer que nós estamos aqui com ilustres convidados. Aqui estão da Tumba do Balim, que é um podcast já consagrado no mundo tolkieniano brasileiro. Tem Guilherme Torres e Guilherme Baessa, meus queridos, que eu acolho com grande alegria. E a minha querida colega, doutoranda da UNB também, Verônica Valadares, que é uma grande tolkienista que está aqui conosco, aos quais eu agradeço com a minha grande alegria de tê-los vocês nesta mesa. Como aqui o pequeno sou eu, o Robert sou eu, deixo para eles e eles começam a festa agora. A gente pode fazer o Almário, né? Primeiro, pelo do jeito que é. Pelo protocolo, né? Depois eu explico isso. Então, Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Torres. E o meu nome é Baessa. E o meu nome é Verônica, mas podem me chamar de Bebês. Meu nome é Padre Cássio, também conhecido como O Cinzento. Isso. Essa é uma saudação que a gente costuma fazer no podcast, né? Então, como o Padre Cássio apresentou aqui a gente, tô um pouquinho nervoso, eu nunca fiz livecast, eu sou acostumado a não ter imagem, tela, né? Tudo digital, né? Tudo áudio. Tudo áudio, né? A gente não...
Mas, bom, nós somos um podcast, a gente trabalha desde 2019, né? Somos aqui de Brasília. A gente começou, eu, Baessa e o Pedro também, que não está aqui conosco, ele mora lá em Belo Horizonte, né? E já tem um tempo que ele está aposentado, hoje ele é só nosso editor, né? Ele não, background. Ele não fornece mais a voz ao programa. Mas a ideia nós somos um podcast que discute a obra de Tolkien, né? E buscamos propagar a obra de Tolkien Brasil, mundo afora, né? Que a gente é escutado, a gente é ouvido aí em vários países aqui, lusófonos, né? Maravilha. Mas, a ideia é fazermos uma leitura, né? A gente começou pelo Hobbit e hoje nós estamos lendo o Silmarillion. A gente faz uma leitura capítulo a capítulo, com a ideia de deixar bem descontraído, né? Falando sobre o contexto do Tolkien enquanto autor, né? Das influências dele também, e analisando, com sempre um toque de humor, né? Exatamente. É uma espécie de clube do livro, né? Que a gente faz. Só que a gente só discute entre a gente, né? Mas dá uma experiência de relato dos ouvintes, eles também se sentem incluídos na conversa. Então é uma espécie de conversa, assim, sabe? Muito descompromissada também, eu diria, mas, né, não deixa de ser de alguma forma séria também. A gente faz pensando assim, sempre, né, com respeito à obra do Tolkien, mas é porque a gente brinca muito, né? A gente às vezes vai muito longe. Piadas assim, de humor duvidoso. Sim. Oi? Piadas de humor duvidoso. De humor extremamente duvidoso. E quando tem convidados, piora. Né? Eles já sofreram muito isso, né? A Verônica e o Padre Cássio. Não, antes para dizer que ao mesmo tempo que eles brincam com isso, eles são muito canônicos. Eles não falam coisas que não estão escritas e não se baseiam na série da Amazon. Não. Então, tá tudo bem. Não pode, tá? Não nos perguntem, parem de insistir, tá? Mas tipo assim, a gente trabalha aí já tem vários anos, como eu falei, o Padre Cássio e a Verônica já estiveram várias vezes lá no programa, né? Verônica vai falar muito, eu falo sobre Tolkien, mas falo sobre Harry Potter de vez em quando também, né? O importante é que Jesus ama. Isso. Ama bastante, porque inclusive é inspirado, né? Vamos continuar. Isso, pronto. Mas, em suma, é isso. Hoje nós estamos aqui, então, falando sobre o Dia de Ler Tolkien, né? Então, vamos expandir um pouquinho, sair um pouquinho fora da caixinha, ainda estando na caixinha de Tolkien, né? Para, falar um pouquinho sobre o tema principal do Tolkien Reading Day desse ano, né? Ele é projetado como um evento cultural, né, no mundo todo, entre todos os amantes de Tolkien, para falar um pouco sobre a obra. O tema central desse ano é serviço e sacrifício. Vocês querem falar? Especificamente do Tolkien Reading Day? Não, lembrar que ele começa em 2003, na verdade, como tem também muito comum na Europa, dias de ler determinados autores, como tem o dia de ler o T.S. Eliot, mas também em 2003, como criando um espaço para se poder ler em comunidade, se criou esse dia. Antigamente a gente sentava, as nossas avós contavam histórias para nós. Hoje em dia não tem mais isso. Então a gente diz que hoje é o dia de fazer isso e por isso nós estamos aqui. E a gente vai e faz live, né? Não é mais a avó. Então é a avó fazendo live. Dia 25 de março, Padre Porque do dia 25 de março. Então, é o dia que nosso querido amigo Frodo destruiu o anel na torre na montanha solitária, não, na montanha da perdição. São muitas montanhas. São muitas montanhas, mas nesse dia traz o mapa depois. Então, nesse dia, então, o nosso querido Frodo vai até a montanha da perdição e lá destrói o anel. E ali se dá início a uma nova era, como se encerrando a terceira era, que é a era dos elfos, e começando a era dos homens. Curiosamente, por mera coincidência... Sempre. Mera coincidência. Hoje também, na liturgia católica, nós celebramos o dia da Anunciação do Senhor, o dia que o anjo fala à Virgem Maria, dizendo para ela que ela vai conceber o próprio Deus. E aí se inicia uma nova era, uma recapitulação da história, novos céus e nova terra, pela encarnação do Filho de Deus. Então, coincidentemente, no mesmo 25 de março. Esse ano, liturgicamente, nós vamos fazer do dia 8 de abril, justamente por ocasião da Semana Santa que nós estamos. Então, a igreja transporta para não se perder a data da celebração da encarnação do Senhor.
Coincidentemente, porque não é como se Tolkien fosse, tipo, super católico, imagina. Não, super católico não, ele só foi criado por um padre e teve um filho padre, mas eu acho que é só uma coincidência. Tudo é só, tem muita coincidência, né? Eu creio na coincidência. Mas a gente não vai falar só sobre o tema. Cada ano existe um tema que a gente reflete, faz aqui a nossa leitura. O desse ano é serviço e sacrifício, só que a gente vai dar uma pimentada, né? A gente vai trazer um tema passado também, patrocinado pela CNBB, na campanha da fraternidade. Vamos trazer o tema da amizade. Esse ano a campanha toca a amizade social e nós queremos resgatar esse tema da amizade para juntos cantarmos o hino da campanha no final. Não precisa, essa parte a gente deixa para mais tarde, depois de parar de gravar. Em todo caso, a gente traz o tema da amizade porque de verdade nos parece que o mundo carece de falar da amizade. Junto com isso, a relação da amizade com o sacrifício e o serviço, nos parece que mais do que nunca é preciso falar sobre isso. Eu, em particular, bom, se você perguntar, né, pro leitor médio de Tolkien, ou uma pessoa que viu os filmes, só viu os filmes, achei ótimo, excelente, maravilhoso os filmes. E geralmente a pessoa vai, se você chega assim, cara, qual que é a mensagem? Qual que é a mensagem do Senhor? Senhor dos Anéis é sobre o quê? Né? Não sei se vocês são leitores assíduos e se já tiveram a oportunidade de discutir isso. Qual é a mensagem central? Eu, em particular, eu tenho o meu cavalo de Troia, né? Que você já sabe, mas eu não vou falar dele agora. Mas ele vai falar uma hora. Tá na pauta, eu vou explicar um pouquinho, mas eu deixo isso um pouquinho depois e eu explico por que isso é piada interna, né? Que é importante a gente explicar. Mas é frequente que muitas pessoas falem que, bom, amizade é um tema central, né? Serviço e sacrifício também estando como um tema central. A história toda, vamos lembrar, todos aqui já leram O Senhor dos Anéis? Já leram? Já? Vamos lá. Cara de dúvida. Cara de dúvida. Eu li há muitos anos, né? Não, mas não tem problema. A história, né? Ela é basicamente um chamado à aventura, mas com o objetivo de mortificação, a gente pode dizer assim, né? Que tipo, bom, há um senhor do escuro, demônio aí, né? Que fez umas coisas muito horríveis há muito tempo atrás e de repente acharam um anel que pertence a esse senhor do escuro. E fala assim, a gente tem que se livrar dele. Ponto. É isso. A gente pega o Senhor dos Anéis, principalmente, a gente vê ele no ponto de vista de 4 hobbits principais, né? Que são criaturas simples, alheias do mundo, as criaturas mais insignificantes, não são grandes escritores, grandes guerreiros, grandes magos. Não, eles são miúdos. E eles são um bom elo conosco. A gente não sabe nada sobre aquele mundo e os hobbits sabem muito pouco daquele mundo, porque eles estão preocupados com o quê? Eles estão preocupados com a vidinha deles, com a cervejinha deles do fim de semana, né? Se eles morassem em Brasília, é com o próximo concurso que vai sair. Sim, entendeu? Essa é a preocupação deles, né? Então, eles são completamente alheios. Quer mandar? Não. Então, tipo assim, eles são alheios ao mundo e de repente eles estão envoltos em uma trama muito maior do que eles, pesada, né? O peso do mundo eles sentem todo nas costas de uma vez. E a aventura, a jornada do Senhor dos Anéis, ela explora muito bem isso, essa perda de inocência em um sentido, né? Fala assim, cara, o mundo é muito grande, é muito complexo. E como que a amizade deles sobrevive a isso, né? Não são o único exemplo de amizade na obra tolkieniana como um todo, tem muitos exemplos bons, mas é bom colocar os hobbits como ponto de vista central, eu diria, dessa amizade que te acompanha e que te salva nos momentos mais sombrios da vida. Isso, conforme a aventura vai chegando, eventualmente, spoiler de um livro de 70 anos atrás, tá? Que não é spoiler. Que não é spoiler. No final da história todos morrem. E a aventura... eu e você. Então fica tranquilo. Você vai sobreviver por saber que todos vão morrer. A aventura acaba e no momento derradeiro de maior desespero, você tem muitos elementos assim santificadores, sabe? Dessa amizade acompanhada até o último momento. E, bom, é uma coisa que a gente explora também. Então, a gente fala que são cavalos de Troia, temas que cada um aqui gosta bastante, a gente dá um jeito de falar sobre esse tema, não importa o assunto. Todo mundo conhece alguém assim.
Tipo o Padre Cássio, né? Vai começar com o Padre Cássio sobre qualquer coisa, sobre concurso, ele vai falar sobre Gondolin em algum momento. Mas no meu caso... Apocalipse 21, Jerusalém Celeste. Agora, o meu cavalo de Troia tá um pouco inesperado agora, porque geralmente eu falava sobre Primeira Guerra Mundial, mas eu tive uma mudança repentina de personalidade nos últimos tempos. Ela não tomou remedinho, aí ela teve esse problema, um transtorno. Toda a personalidade dela mudou por conta de uma unidade de filme, que pois Sociedade da Neve. Sociedade da Neve. Então eu posso falar de uma coisa ou de outra, mas eu vou falar de Primeira Guerra. Tá. Voltamos à origem. A gente fala muito sobre a amizade em Tolkien, e isso tem muito a ver com a própria vida dele. O que acontece? Não tem como pensar a vida do Tolkien sem pensar na amizade que ele formou com seus amigos de escola. Inicialmente, ele estudou num colégio lá, ele fez amizade com alguns rapazes lá da idade dele. Eles jogavam rugby, inclusive. Olha só, juntei os dois temas. Pronto. E desse grupo de amigos, todos foram para a guerra e 2 morreram. Só sobrou um. E isso marcou Tolkien profundamente, apesar dele não falar muito sobre isso, que é bem típico dos veteranos da Primeira Guerra, eles não costumavam falar sobre as experiências que eles tiveram. Mas lá no prefácio da 2ª edição do Senhor dos Anéis, ele vai lembrar que de todos os amigos dele, apenas um sobreviveu. Esse grupinho ali que eles tinham, que era chamado de TCBS, que era uma sigla de Tea Club and Barovian Society, que era o nome da casa de chá, onde eles se reuniam para falar sobre literatura e arte, essas coisas que eles gostavam. Tem gente se reúne para falar mal da vida dos outros, eles falavam de literatura. Sim. Produtivo, eu acho. Eu acho decente. A gente devia ter mais casas de chá aqui no Brasil. Vamos abrir uma. É o próximo investimento do Padre Cássio. Fofocas edificantes. Ele já conseguiu um avião. Ele conseguiu um avião, uma casa de chá. É um pulo. E esses amigos, né, depois que eles faleceram, Tolkien tentou meio que a vida inteira recriar esse grupo de amigos. De alguma forma, na universidade, ele tentava ter esse grupo. Ele vai conseguir, de certa forma, com os Inklings, que já era um grupo de professores universitários e escritores. É quando ele vai conhecer o C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Eles vão ficar muito amigos. Inclusive, o Tolkien é responsável pela conversão do Lewis de ateu para, primeiro, depois teísta e depois cristão. E então, isso da amizade sempre foi extremamente importante para o Tolkien e não surpreende que ele tenha colocado isso na obra. E aí é interessante a gente pensar no título, porque em português ficou traduzido como Sociedade do Anel, mas em inglês é Fellowship. E aí a gente tem Fellow, que tem a conotação de quê? De irmandade. É muito mais uma questão de amizade, de uma confraria, do que de uma sociedade. Eu acho que a tradução portuguesa é Irmandade do Anel. Irmandade do Anel. Sim. E aí, bom, tendo esse contexto, né? A Verônica falou do cavalo de Troia dele, eu falo do meu cavalo de Troia, né? Porque um tema que eu gosto de discutir frequentemente é o tema da morte. E esse é o meu cavalo de Troia em que sentido? Porque o Tolkien, ele coloca nas cartas dele, e eu sempre esqueço qual exatamente é a carta, mas uma carta dele, ele menciona sobre a questão dele ser católico. E ele está falando que Senhor dos Anéis é uma obra católica. E ele fala, olha, eu sou de fato um cristão católico e eu não acredito que a vida seja nada mais do que uma longa derrota. Né? E aí o pessoal que deve estar acompanhando aí no YouTube já deve estar tudo rindo, porque eu falo disso no podcast. Sim. A exaustão é insuportável, né? Acho que não, mas é muito. E aí, mas por que a longa derrota? Esse termo ele me atrai em particular, porque a vida seria uma longa derrota. O que é essencialmente a longa derrota? E engraçado, eu falei, ele escreve isso, ele no cotidiano, ele falando sobre a longa derrota. Mas tem um personagem que me é muito caro que menciona nesse termo, longa derrota, no Sociedade do Anel. Talvez alguém se lembre no momento, que é a Galadriel, né? Que é uma elfa que vive para sempre, né? E ela fala sobre isso, fala assim, olha, nós temos aqui combatido a longa derrota, ponto.
né? E é uma frase que passa solta, assim, mas se você para pensar por que um ser eterno, um ser que vive para sempre, está falando sobre a longa derrota, o que é isso? E longa derrota, na minha opinião, é o tema central do Senhor dos Anéis. Morte é um tema central do Senhor dos Anéis. Não só na sua opinião, mas na opinião do Tolkien também. Na opinião do próprio Tolkien. Meu livro é um livro sobre morte. Pois é. Que é só um pouco relevante. Que é só um pouquinho relevante, né? Mas aí, tipo assim, ele falava, olha, quando você olha o contexto inteiro, então ele como soldado, ele como pai, ele, perdeu os seus amigos na Primeira Guerra, né? E ele falava muito isso sobre morte e decaimento, né? Então, o mundo passa, as coisas se vão, né? E existe uma insaciabilidade em nós, né? No sentido de, nada nos satisfaz aqui, enquanto seres humanos, né? E muitas fantasias como um todo, isso não se limita só ao Senhor dos Anéis, mas ele gostava de falar que uma boa fantasia que você lê para o seu filhinho pequeno fala sobre a morte, de uma maneira ou outra, né? E, isso entra em discussão por quê? Porque o serviço e o sacrifício que é colocado no Senhor dos Anéis como um todo, ele está sempre indo em xeque contra isso, essa ideia da morte. Todo o conflito do Senhor dos Anéis, a forjadura dos anéis, como que o Sauron, né, que é o Senhor do Escuro, ele ganha poder, é porque ele manipula um monte de gente a temer a morte acima de tudo. E fala assim, cara, por que a gente não brinca disso daí, da gente preservar as coisas para sempre? Por que a gente tem poder infinito, nós podemos ser senhores dessa terra. Por que a gente não brinca um pouquinho com isso? E isso gera toda a perdição que é bastante discutida no livro. Os hobbits entram em contrário, eles dão a sua vida gratuitamente e eles levam a vida numa leveza não alheia à morte, não tipo assim, não vamos morrer, e eles estão bem conscientes disso, mas eles veem que tem uma coisa maior, uma coisa mais eterna. Há outras forças nesse mundo além do poder do mal, né? Que o Tolkien discute isso aí no Senhor dos Anéis. Quer comentar? Não, só insistindo com a longa derrota, aqueles que não conhecem talvez muito esse universo, os elfos, eles são aqueles que não têm uma morte natural determinada, eles podem esticar sua vida forever and ever. Não morrem de morte morrida. Exato, só de morte matada, no caso, né? No caso, a Galadriel, que é esta elfa tia-avó, da tia-avó, é uma senhora vivida já, vamos dizer assim, não se pode dizer que ela é idosa, ela é vivida. Então, e a grande crítica dela lá na série, que ela parece muito adolescente, e ela é uma adolescente. Depois, lá no filme do Senhor dos Anéis, ela já é uma senhora de 5.000 anos. Então, a gente pode dizer que as pessoas, graças a Deus, em 5.000 anos amadurece. É só isso. Um comentário. No Anéis de Poder, por exemplo, aí me falha a memória, mas eu acho que ela já teria por volta de 2.000 anos, né? Então, se você conhece uma pessoa tá lá com seus 89 anos, você fala, você é muito sábio, tio, você é muito sábio, vô, você é muito sábio. Imagina uma pessoa com 2.000 anos, já teve muito tempo para discernir sobre a vida, né? E aí, nesse sentido que às vezes não cabe um elfo petulante, né? Um elfo muito imprudente, talvez seria a melhor palavra, mas aí eu não quero transformar isso em uma crítica a Anéis de Poder, né? Não, vai transformar em polêmica. Já transformei em polêmica, vão atrás de mim falar que eu sou hater gratuito. Não, vamos de volta aqui, falar da amizade. Vamos. Então, vamos falar um pouquinho dos pontos de amizade que eu acho que são mais relacionáveis, né? Que eu acho que a gente, como leitor, a gente pode se relacionar bem, que são bons exemplos na obra e que podem, nos estimular, né? Que a gente possa fazer um elo com a vida real, porque esse é um dos propósitos da fantasia, né? Vocês querem comentar? Querem começar? Nesse momento de silêncio, só quero falar da derrota, desculpa. Da longa derrota. Eu disse, é um tema muito bom, gente. Ele rende hora. O Fry vai dizer que uma história só pode ser contada quando ela chega no final. Então, por exemplo, o spoiler que nós dávamos, que todo mundo morre no final, significa que eu posso contar alguma coisa. Todo mundo já foi ao enterro, e no enterro todo mundo fica bom. Não é assim? Essa pessoa era maravilhosa, mas eu só posso dizer isso depois que ela morreu.
Então, por quê? Porque a derrota, a queda e a morte transforma todas as coisas, e para nós, enquanto humanos, é conseguir perceber que existe uma passagem. Então, quando eu vou contar alguma história, eu preciso contar uma história a partir de algo que houve uma passagem. Eu sempre digo que o pior não chegou ainda, fiquem tranquilos, vai piorar. Mas melhora também, que essa outra parte melhor. O melhor também não chegou ainda. Nessas duas, nem o pior nem o melhor, se no meio tem uma grande derrota, esse pior que chega, é uma condição de esperança que gera em mim, porque sei que a história não termina aí. Então, o spoiler é aquele que eu dava, que tu vai acabar morando, não no Noroeste, mas no Jardim da Paz, aquilo que eu dizia lá no Campo da Esperança. Então, esse é o spoiler que eu vou te dar, teu próximo endereço. Então, anota, depois me paga, porque eu estou adivinhando o futuro. Não, brincadeira, não faço esses trabalhos. Não são vagabundos. Eu só jogo... Então, vamos adiante aqui, consulta os astros do céu. Então, nesse sentido, se eu penso que a morte, a queda, a derrota é só o Stargate, é só a passagem, é só o novo que vem depois, porque diante dos olhos existe o depois, e a minha tese de doutorado é essa, que é o céu, que Tolkien tem o céu diante dos olhos. Então, se eu tenho isso, a derrota se torna um momento de capitulação, um momento de poder resumir e contar, porque do contrário eu não tenho o que contar, né? Já viu a novela que acaba no meio quando morre o personagem principal? Morre o ator? E fico, meu Deus, e agora? E tem que arranjar alguém para ser o autor, e a história fica suspensa. É The Lost. Meu Deus do céu, coisa horrorosa aquele Lost. Não acabava nunca. E todo mundo continuava vendo na esperança que um dia acabasse, e não acabou. Caverna do Dragão também. Caverna do Dragão, eu quero morrer, quer dizer, não quero morrer, eu quero chegar no final, mas não chega. Então, para dizer, por isso a grande derrota é importante. Atenção, porque as nossas amizades, meus irmãos, tantas vezes por fugir da morte, acabamos acabando com nossas amizades. E é curioso, porque é justamente porque você pode entregar a vida pelo outro que uma amizade se faz nova. Morte aqui a gente vê muito como uma premissa, né? Todos nós vamos morrer, baseado nisso. A gente já começa, né? E para Tolkien, a morte é um presente. É uma dádiva. É uma dádiva de Ilúvatar. Imagina que os elfos não podem morrer, então eles sofrem por não morrer. Sim. Enquanto isso, você faz plástica. Fica puxando, que na hora de espirrar tem que dobrar a perna, né? Eu sei. Cada um tem pele suficiente, mas acontece. Segurando aqui nas costas, né? Tá tudo aqui nas costas, Palmer Simpson. Mas já houve briga, por exemplo, é recente, assim, 10 anos atrás, mas tipo, já houve briga de muita gente que achava que Senhor dos Anéis era uma obra demoníaca. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Assim, tem orelha pontuda. Quem tem orelha pontuda? O demônio. Então, gente, é uma obra. Não reza uma missa. O pessoal não faz nada, não tem uma eucaristia. Não reza o terço. Não tem terço, não faz nada. Então, é óbvio que é do demônio. A gente já teve muito isso, né? A gente é do interior de Minas. Do demônio? Sim, mas a gente... Você imagina que tem um padre que estuda isso. Que acha a minha avó sobre esse tema, né? E as minhas paroquianas. Aí outro dia eu tive que ir para a televisão, fui lá na Canção Nova, 1h30 de entrevista, e alguém mandou assim, acho que eu entendi. Enfim. Por contexto, nós somos do interior de Minas, eu e Baessa, né? E aí, lá, a gente sofria muito com isso, que tipo assim, já teve o caso de uma senhora que já olhou para um anel, né? Você quer contar essa história? Eu tô é porque eu ando com o anel no chaveiro, né? Avulso, é dele. Eu às vezes fico assim com a chave e eu tava com esse anel. Aí a mulher olhou e falou, nossa, esse anel é do filme, né? Esse negócio é do demônio. Eu tava na igreja e disse, esse negócio é do demônio. Você não pode ficar entrando com isso aqui, não. Nossa, eu era jovem, né? Mas eu também não... Eu só murchei, assim, coloquei minha chave no bolso e saí, né? Mas, assim, eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe? Eu fui embora, falei, caraca... Nossa, é do demônio mesmo, né? Tem orelha pontuda, eu acho que é. Mas, então, já houve muito essa briga, assim. Dependendo de onde você entrar, às vezes até ainda existe até hoje. Muita gente tenta passar por isso. E veja que é uma obra que discute... a gente está falando sobre morte, né? Mas o foco é a vida.
O foco é a vida, é a amizade, é o que a gente faz diante desta premissa que nós todos vamos morrer, né? E baseado nisso, você tem uma resposta direta. Os hobbits, eles são um contraponto muito bom. Eu gosto, em particular, de um capítulo do final do Retorno do Rei, depois que tem uma guerra imensa, né, lá indo para o final, lá o pessoal, os exércitos de Sauron vão invadir a capital de Minas Tirith, né? E aí depois que a guerra acaba, todo mundo vai para o hospital, né? Todo mundo que não morreu, evidentemente, vai para o hospital. E aí tem um foco eles chamam de casa de cura, né? E a gente foca em vários pontos de vista ali dentro. A gente foca no Faramir, que é um homem, né? Foca na Elwyn, que é uma escudeira de Rohan, que ela está muito deprimida. A depressão de todos ali, a dela é a pior. E dos hobbits, do Hobbit, né, no caso, que é o Merry, né? O Merry tá ali. Do Merry é a menor. E é um choque muito interessante de se ver como que um leva a vida e como ela leva a vida. Em particular, a Elwyn, ela é um exemplo excelente de serviço e sacrifício. Ela coloca a vida e fala assim, cara, de uma maneira pagã até, né? Tipo assim, no sentido de eu quero a glória, eu quero Valhalla, então eu estou pronto para morrer, porque meu livro vai ficar na história, meu nome vai ficar na história. Entendeu? E eu quero isso. E ela entrega a vida avulsa, enquanto o Hobbit entrega a vida pelos seus amigos. Assim, cara, eu tenho que estar lá porque o Frodo precisa de mim. Ele está pensando no Frodo o tempo todo, que ele já não vê há algum tempo, né? O Frodo precisa de mim. Eu preciso dar um jeito nisso, e entregar a minha vida para isso. E a cura dele é instantânea, enquanto a dela demanda muito trabalho, né, de um rei propriamente. Que muito ápelas. Muito ápelas, né, que é o meme lá dos Senhor dos Anéis, que tudo se resolve com uma folhinha de hortelã. Não, né? Mas a gente discute isso aí na hora. Um outro exemplo que eu gosto muito é o do Legolas e o Gimli. O Legolas é um elfo e o Gimli é um anão. E elfos e anões se odeiam. É tipo, vocês aí que gostam de futebol, me diz aí dois... Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético. O nível do negócio. Inter e gremistas. Isso, eles se odeiam. Mas eles ficam amigos, eles fazem parte da Sociedade do Anel. E eles ficam amigos e no final, o Legolas, por ser um elfo, ele tinha direito de ir para as Terras Imortais, mas ele decide ficar junto com o Gimli. E aí, só lá para as tantas, que ele constrói um barco para levar ele e o Gimli para as Terras Imortais. E eles são os últimos membros da Sociedade do Anel a partir para as Terras Imortais. E eles só vão depois que o amigo deles morre. Depois que o último mortal morre, de fato, eles falam, ok, vamos então ao além, né? Ao paraíso, que são as Terras Imortais. Então é amizade até o último minuto. É excelente a história. E tipo assim, o Gimli fica sendo como o único anão a pisar nas Terras Imortais. Apesar de existir um mistério, a gente nunca sabe se ele chega lá de fato, né? Mas ele foi até lá e a gente pode supor que, bom, ele chegou lá e ele viu a glória eterna, né? É lindíssimo, tipo, por amizade. E serviço e sacrifício, olha, é tudo num só. Agora não tem exemplo melhor do que não tem Sam e o Frodo. Sam e o Frodo, sim. Que é o clássico. Que é o clássico. Se vocês têm um Sam na vida de vocês, agradeçam e protejam essa pessoa a todo custo. Ou sejam um Sam na vida de alguém. Todo mundo quer ter um Sam, mas ninguém quer ser o Sam que carrega o amigo nas costas, né? Então isso é uma coisa, é lindíssima essa cena, tipo, eu não posso, veja, o Frodo ele tem um fardo muito específico, né? Que ele tá carregando o anel. E ele tá ele tá num estado no final do livro quase não, ele está possesso. É um tema que a gente investigou nisso, assim, cara, veja que o ponto de vista do Frodo some. Não, ele não está pleno das faculdades dele mais, já não existe mais a mente dele no momento que ele está no centro da terra sombria, né? No centro do poder do mal, ele perde a personalidade dele. E o Sam, ele é uma figura de ânimo, coragem, né? Amizade até o último instante, depois do último instante, né? A gente gosta de falar, por exemplo, de como o filme complementa, né? Existe muito essa briga sobre adaptação. Então, tipo assim, adaptar essencialmente é perder. Sempre que você vai adaptar alguma coisa, acaba perdendo alguma coisa. Eu gosto sempre de trazer aquela imagem da tradução. Qualquer tradução de uma língua a outra é uma traição, né? Já vai falar o ditado latino, né?
Qualquer tradução é uma traição. Imagina se eu faço uma tradução de uma mídia para outra. Sim. Se eu passo da literatura ao filme, ao cinema, eu tenho aqui uma perda que não tem medida e não tem dúvida que será assim. Mas qualquer adaptação, lembro de novo, vai ser sempre uma perda. Eu lembro um exemplo assim fora, mas eu lembro do Niso Neto, que é um dublador falando, que ele falou que a dublagem também é uma perda, porque é uma adaptação também. Ele fala, você pode colocar o Wagner Moura para dublar o Sérgio Malandro. Alterou, entendeu? Perdeu alguma coisa. Não, e aí, no sentido, por que eu levantei esse ponto da adaptação, né? Porque a adaptação do Retorno do Rei, em particular, eu acho ela lindíssima nos pontos finais, que é aquela curva dramática, né? E, essencialmente, tem um ponto que o Frodo, ele cai na Montanha da Perdição, só que ele segura por um fio, né? Então ele segura na última, o anel ele deixa cair, o Gollum, que contexto, né? É muita coisa de uma vez, mas o Gollum, ele morde a mão do Frodo, ele cai com o anel para si, em si mesmado, né? Até o último instante, enquanto o Frodo tá ali parado, segurando nas últimas e querendo desistir. Quase caindo dentro do vulcão. Quase caindo dentro do vulcão, a Montanha da Perdição, né? E aí, a cena em particular, ela é lindíssima, porque não existe isso no livro, mas o anel, ele sobrevive. Mentirada, né? O anel caiu ali, mas ele sobrevive, ele fica em a mão do no filme, a mão do Gollum de rocha, né, que se forma ali no meio e ele tá ali sobrevivendo. E aí é como se ele estivesse chamando o Frodo. Vem, maldito, né? Você me matou, então eu vou te matar também. Vem pra mim, o desejo. E aí o Frodo, a cena, pra mim é uma das cenas mais lindas, né? Que o Sam, maravilhosamente, a música, eu tô todo arrepiado aqui, vocês não estão vendo, né? Mas é o ar-condicionado. É o ar-condicionado, né? Desculpa, maravilhoso. E aí o Frodo, o Sam, ele fala: Don't you let go. Não solta, segure a minha mão. E segure a minha mão, persista, é o tema do livro como um todo. Como é que você coloca em uma frase o tema de um livro como um todo? Isso é dificílimo de fazer, sabe? Que é uma coisa que a adaptação consegue, e evocando a amizade. Spoiler, o Frodo segura a mão do Sam e ele arranca o Frodo daquele estado, né? O Frodo volta à terra firme e nesse momento o anel é destruído. E essa cena, na verdade, faz um paralelo com outra, porque lá no começo da Sociedade do Anel, no começo não, no finalzinho, né? Finalzinho, o Frodo decide ir sozinho, ele se afasta do resto do grupo, e o Sam vai atrás, tipo, não, eu vou aqui com você, eu não vou te deixar sozinho, só que o Sam não sabe nadar, e o Frodo já tá lá no meio do laguinho, já no barquinho dele, e o Sam começa a se afogar, e ele estende a mão pra puxar o Sam de volta. E aí a mesma cena dele segurando a mão acontece lá no último filme, só que agora invertido, porque é o Sam que tá puxando o Frodo. Isso é arte. Isso é arte. É lindo, lindo, maravilhoso. Isso, assim, filme, tá vendo? É coisas que o livro discute de uma maneira diferente. É outra mídia. Isso é muito difícil de transparecer. E é uma coisa legal para discutir. Meus caros amigos, a dor do parto é grande, mas temos que partir. Temos. Mas antes de partir, eu não gostaria só de encerrar. Primeira coisa que eu quero deixar claro a todos, porque talvez alguns pensem, não, mas Padre Cássio, o senhor, né? Então, hoje existe uma grande treta no universo tolkienista entre os que dizem que Tolkien é só católico, os que dizem que o Tolkien não é católico, e os que não conseguem chegar a um acordo sobre isso. A nossa parte, é uma coisa que nós conseguimos perceber de um lado, Tolkien, um católico escrevendo, bebe de muitas tradições, mas também uma tradição judaico-cristã muito forte, ele é inebriado, a literatura dele é inebriada nisso, e nos parece que temáticas como essas, que são necessárias em um tempo em que se esqueceu, em que é completamente esquecido a humanidade, porque a humanidade hoje é travestida, transformada, escondida em algum outro, ou seja, homens que querem ser deuses, que não é um tema novo, mas enfim, hoje com a tecnologia, o advento da razão e tudo mais, parece que nós cada dia mais queremos esconder que o homem é simplesmente homem, criatura,
E criatura com uma natureza, e a partir dessa natureza chamado a viver, ser feliz e amar, renunciar, entregar. Mas nós falávamos sobre isso por que Tolkien, então, no final das contas, traz essas temáticas tão importantes? E aí essa também é mais uma... Padre, por que o senhor gosta tanto de Tolkien? Por isso, porque ele consegue ser humano. E em tempos modernos, falar de humanidade de fato, na sua realidade, é mais profunda. Conseguir chegar até aquilo que é um metafísico, por assim dizer, do homem, né? Aquelas essências. Tolkien consegue, através da sua literatura, justamente chegar a este universo. Então, e nos convida através dela, e talvez você nunca pensou nisso, nunca na vida passou pela cabeça, não faz mal. A literatura vai te conduzindo, te pegando pela mão, formando o teu imaginário para te dar a capacidade de enxergar adiante. No caso, o tema como este, da amizade. Eu separei, se permitam que eu faça, tem um texto do Eclesiástico, e eu gostaria de encerrar com esse texto, né? Vai falar o livro do Eclesiástico dizendo assim: uma boca agradável multiplica os amigos, uma língua afável multiplica a afabilidade. Sejam numerosas as suas relações, mas os teus conselheiros um entre mil. Se queres um amigo, adquire pela prova, e não te apresses em nele confiar, porque amigo de ocasião, ele não será fiel no dia da tua tribulação. Amigo que se torna inimigo e que revelará querelas para a tua vergonha. Amigo que é companheiro de mesa, mas não será fiel no dia da tribulação. Na tua prosperidade é como se fosse um outro tu, falando livremente aos teus. Se és humilhado, estará contra ti e se esconderá da tua presença. Então eu trago esse pequeno texto literário do livro do Eclesiástico, e a Bíblia nesse caso é mestra em literatura, em arte pelas palavras, para exemplificar por que, primeiro, é importante retomarmos a arte enquanto aquilo que revela o humano, enquanto aquele que contempla, capaz de enxergar, contemplar e falar, dizer, exprimir aquilo que ele contempla. E nesse caso, se temos o céu diante dos olhos, é possível entregar-se, é possível fazer-se oblação, é possível ser para o outro, é possível ser amigo. Nesse sentido, queridos amigos, eu quero agradecer a vocês, porque toparam nessa maluquice toda. Vocês sabem, coisas que acontecem só comigo. Eu descobri um avião no meio da Asa Sul, uma coisa que eu não sei como apareceu, mas um dia apareceu um avião no meio da Asa Sul. E nós estamos aqui, e aqueles que vieram vão participar conosco agora de uma pequena experiência aérea. O voo, a passagem já está aqui, nossos bilhetes. Por favor, separe a carteira de identidade. Em seguida, já saberemos no voo, a tripulação já está avisando que o avião está para partir. E nós iríamos fazer um voo para a Terra-média. Bem-vindo àqueles que aceitaram o cardápio. Eles foram inspirados, os hobbits iam vir para fazer o serviço de bordo, mas eles não chegaram a tempo. Enfim, nós tínhamos que contar com seres humanos para fazê-lo mesmo assim. Mas quero agradecer de maneira muito particular ao pastor Ricardo, da Igreja Batista Central aqui de Brasília, e também ao The Planet Experience pela acolhida que nos fez. Quero agradecer a cada um de vocês que se dignou a vir participar conosco desse podcast online, ao vivo. Agradecer a todos que também se inscreveram, compraram o seu bilhete com antecedência para fazer esta viagem. Sabe que bilhetes em última hora é muito caros. Nada que 50 mil reais não compre o meu. E por fim, agradecer de maneira muito particular e muito a equipe da Festa Inesperada, que é uma festa literária inesperada, muito esperada, que mudou, converteu no ano passado para cá, né? Festa literária muito esperada, e a gente pede que vocês nos sigam lá no Instagram, Festa Literária Muito Esperada, ou ainda o nosso site que está sendo pouco a pouco construído e que por enquanto está com o nome de Festa Literária Esperada, muito esperada. Peraí, desculpa. Procure ocinzento.com.br, você vai encontrar a mim, e no site jornadaliterariainesperada.com.br ou ocinzento.com.br.
Nós estamos organizando agora para o dia 8 de agosto, perdão, de agosto não, de abril, obrigado, colega. De abril. É a fome. Dia 8 de abril nós faremos o dia de ler Tolkien nas cafeterias. Então nós estamos organizando alguns grupos em várias cafeterias e em breve nós vamos divulgar lá nesse site, também no Instagram, as cafeterias que nós estaremos. Se por um acaso você quiser fazer o seu dia, convidar 3, 4 amigos para ir a algum lugar, ler Tolkien, sobre o tema da amizade ou ainda do sacrifício, mas faça isso, deixa seu nome lá, nos avise para a gente conseguir montar mostrar que Brasília está viva, que existe uma boa cultura em Brasília, uma boa busca pelo bem, pelo transcendente. Então, nesse sentido, também agradecer ao grupo de literatura e espiritualidade da UNB, ao professor William, que nos faz possível tudo isso, e a cada um de vocês que vieram. Agradecer ao Tumba do Balim, ao professor Guilherme Torres também, né, professor da Universidade de Brasília também, que compra as maluquices que eu vendo para ele, e ao professor Guilherme Baessa, não é professor ainda, vamos devagar. Ele é o nosso professor aqui também. Aqui também, o professor. E a professora Verônica Verônica Valadares, por topar essa maluquice. Agradeço por fim ainda a própria Senhora da Esperança, que nos cediu o canal do YouTube para podermos transmitir, e a cada um de vocês que aqui veio. Muito obrigado mais uma vez. E agora, vocês me desculpem, não compraram passagem, o avião vai sair. Muito obrigado a vocês que vieram. Muito obrigado.